Muito bem, gente maravilhosa. Terceira parte da nossa aula, vocês responderam então sobre o ministério profético, né? E o ministério profético, você pode estar trabalhando principalmente ali na área de intercessão da igreja, batalha espiritual e etc. Agora, já o ministério evangelista é mais simples, porque a gente já sabe como funciona, né? O evangelista, por exemplo, eu simbolizei ele aqui por esse símbolo aqui da cruz, ok? Da cruz. Então, toda vez que você lembrar do evangelista, você lembra do evangelho da cruz. Ele vai pregar o evangelho da salvação. Então, olha só o que diz. Evangelista é um substantivo derivado do verbo evangelizomai, que significa trazer boas novas, anunciar boas novas. No hebraico é mabeser, é mebaser. Foi utilizado pelo profeta Isaías. Isaías foi considerado como um evangelista, sabia? Então, ele é representado pelo dedo médio, aquele dedo que a criançada mostra quando está brava uma com a outra. Então, o dedo médio é que mais se alonga, que vai mais longe, né. Então o evangelista é aquele que prega o evangelho diferente do missionário, ele não vai tão longe. O missionário ele vai longe e vai abrir uma igreja lá longe. O evangelista ele vai perto e traz as pessoas para dentro da igreja, entendeu? Enquanto o apóstolo vai longe e abre uma igreja lá, o evangelista não vai tão longe e traz as pessoas para a igreja aqui. Ele abastece a igreja. Então, é uma função importantíssima. Nós temos aí esse título usado aí para algumas pessoas, como Filipe, Paulo e Timóteo. Então, a gente vai ver algumas pessoas na função de evangelista no Novo Testamento. Então, o evangelista ele é criativo, ele gosta de fazer campanha. Vamos fazer uma campanha aí de 7 dias aí para poder a gente conseguir a salvação do bairro, a libertação do bairro, 7 dias de cura. Ele cria muitos atrativos para o povo vir para a igreja. Por ser muito criativo, ele consegue criar essas coisas, ele tem essa criatividade. E com isso consegue atrair as pessoas para a igreja, entendeu? Porque ele gosta de apresentar o evangelho de diferentes maneiras. O evangelista, ele não vai ficar engessado. O evangelista, ele vai criar formas diferentes. Ele vai trabalhar com música, teatro, mímica, pregação na praça. O evangelista gosta de ir para a praça central da cidade para pregar o evangelho. Ele gosta. Diferente do missionário. O missionário ele vai longe e vai abrir igreja lá. A igreja local aqui praticamente não vai ver os frutos do trabalho dele pessoalmente. Então, já o evangelista não. O evangelista você vê, porque ele traz as pessoas para a igreja. Então ele tem essa capacidade. Se ele está dentro do ônibus, ele já quer pregar o evangelho. Se ele está no restaurante, ele quer pregar o evangelho. Todo lugar que ele está, ele quer pregar o evangelho. Se alguém sentar ao lado dele, ele está pregando o evangelho. Nós temos Charles Finney. Charles Finney começou a apresentar-se como um evangelista na propagação da graça, trabalhando com os de fora, trazendo-os para dentro do rebanho, para dentro da igreja. E apesar de uma rejeição inicial, porque os pastores da época não aceitaram a ideia de evangelismo. Eles achavam que o evangelismo tinha acabado com Jesus, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Quando Charles Finney começou a se proclamar, a autoproclamar evangelista, eles ficaram muito irritados, não aceitaram de forma nenhuma. Só que ele foi vencendo os pastores pelo cansaço. Ele chegou de ser apedrejado, ele chegou até de apanhar de pastores, de membros de igreja, porque eles não aceitavam a ideia desse evangelismo, entendeu? Mas chegou um determinado momento que eles começaram a aceitar e viram que não era antibíblico, que era bíblico. Então, olha só, Cláudio Honor de Andrade fala sobre isso. Olha o que ele fala. De maneira geral, todos temos a obrigação de pregar o evangelho, mas entre alguns santos, alguns são escolhidos para fazer tal tarefa. Então, olha só, ele fala que alguns são escolhidos para fazer de forma especial, né? De forma mais dinâmica e eficiente. Todo mundo tem que pregar o evangelho. Só que o evangelista é um especialista nisso. Ele é voltado só para isso, entendeu? Para pregar o evangelho de forma criativa. Então ele sempre vai evangelizar, ele vai trazer as pessoas para a igreja. É um ministério que não pode faltar, né, gente? De forma nenhuma. Vamos fazer o teste aí, então? Vamos lá. Mesma coisa, você vai dar a nota diante das afirmações que eu vou fazer aqui agora. Primeira afirmação.
Gosto de levar pessoas à decisão por Cristo. Gosto de levar pessoas à decisão com Cristo. Qualquer coisinha faço apelo. Se eu estou no ônibus, estou na igreja, estou em casa, estou na rua, no trabalho, eu faço apelo. E aí, você quer aceitar Jesus? Entendeu? Você gosta? Um, nunca. Dois, raramente. Três, às vezes. Quatro, muito. Cinco, sempre. Letra B. Letra B, segunda pergunta. Tenho facilidade em pregar sobre Jesus a estranhos. Você vai dar a nota. Tem facilidade a pregar Jesus a estranhos? Então você vai dar a nota lá. Tem pessoas que já não gostam, né? Tem pessoas que vai viajar num ônibus, não quer que ninguém sente ao lado. O evangelista já torce, já ora para que alguém sente ao lado para ele poder pregar. Letra C. Gosto de cooperar com o evangelismo da minha igreja. Sempre que tem uma campanha de evangelismo, sempre que vai evangelizar na praça, vamos evangelizar nos hospitais, vamos evangelizar nos asilos, nas creches, eu gosto de estar junto. Então dá sua nota aí. Letra D. Preocupo-me com a salvação dos meus parentes e amigos. Preocupo-me com a salvação dos meus parentes e amigos. Então, você já se preocupou com a salvação dos seus parentes e seus amigos? Dá a nota aí a quantidade que você já se preocupou. Letra E. Acho que a igreja tem que sair das quatro paredes. Acho que a igreja tem que sair das quatro paredes. Se você acha que a igreja tem que sair das quatro paredes, dá sua nota aí. E depois que você deu a sua nota, você vai somar elas. Vai colocar aqui embaixo e vai somar. Vamos supor que colocou 2, 3, 2 na A, 3 na B, já é 5 pontos, né? 5 pontos. 4 na C, 9 pontos. 1 na D, 10 pontos. 5 na E, 15 pontos. Aí você coloca 15 aqui. É um exemplo, né? Ó, ele tem um perfil de organizador, atua como superintendente, cuidando da logística do grupo da igreja, com comportamento metódico, tem um jeito sistemático de cumprir suas funções, é otimista, envolvente, comunicativo, gosta de trabalhar em equipe. Para ele, fazer juntos é melhor, é mais importante. E olha só os pontos fracos. Pode ser ingênuo, pode ser mal interpretado em suas colocações, em seu desejo de ser notado, que ele gosta um pouco de ser notado e útil, gosta de se sentir útil. Então ele pode se frustrar quando isso não acontece, né? E muitas vezes exagerado em suas expectativas. Ele vai fazer um culto de evangelismo e acha que vai ter 1.000 pessoas lá, só tem 20, né? Ele tem dificuldade com rotinas, em muitos momentos é inseguro e duvidoso. Mas quando sabe o que quer, se dedica naquilo, é dedicado. Medo, tem medo de ficar sozinho, de perder a autonomia, de ser rejeitado, de não fazer o que gosta. As profissões é empreendedor, artística, músico, corretor, vendedor. Na igreja, onde o evangelista pode atuar dentro da igreja? Vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Pode liderar o departamento ou o grupo de evangelismo da igreja. A igreja precisa de um grupo ou um departamento de evangelismo. A igreja precisa de um ministério de evangelismo. E os evangelistas que tiverem nota boa aí, já começa a abrir os olhos para isso. E desenvolver diferentes formas de evangelismo, como evangelismo pessoal, um a um, né? Evangelismo urbano, na praça, evangelismo pela internet hoje, né? Pelas mídias sociais, na rádio, evangelismo de crianças, de jovens, ao ar livre, hospitais, etc, etc, etc. Então, esse é o evangelismo, ok? Evangelista. E o quarto ministério é o do pastor, ok? O dedo da aliança. Ele é simbolizado pelo coração, porque o pastor é aquele que deve amar as suas ovelhas, ok? O pastor deve amar as suas ovelhas. Então, pastor vem do grego poimen, que é traduzido por pastor de ovelhas ou de igreja, né? Olha lá. A palavra poimen é encontrada 18 vezes no Novo Testamento. Já viu aquele pessoal que fala assim, não tem pastor na Bíblia? Então tá. 18 vezes na Bíblia, só no Novo Testamento, viu? Só no Novo, não estou nem falando do Velho. O verbo poimano é encontrado 11 vezes. Fora o substantivo, você encontra o verbo, que é encontrado mais 11 vezes. 11. Então, imagina aí, 18 mais 11 dá quantos, né?
Então dá 29, não é isso? Não vou dar uma de Dilma Rousseff aqui não. Então 18 mais 11, 29. Então o que significa pastor de verdade? Pastor significa aquele que vê. Esse poimen aqui significa aquele que vê. Ele enxerga além do que suas ovelhas enxergam e por isso conduz, protege e alimenta. Olha só o que diz Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, o pastor tem que ser um exemplo e as ovelhas precisam atentar, lembrar de seus pastores, atentar para a sua maneira de viver, né? Lembra do que eles falam, do que eles pregam, do ensinamento, presta atenção sempre. O dedo anelar, que é o dedo pastoral, esse é o dedo onde estão os anéis de noivado, de aliança, de casamento, né? Então é símbolo de compromisso e fidelidade, de aliança que você faz com o seu pastor. O pastor é o amigo do noivo, cuidando da noiva de Cristo, pastoreando, visitando, ensinando, intercedendo pelas ovelhas, se doando. O pastor não faz nada sozinho. Ele precisa dos outros 5 ministérios funcionando para que ele tenha tempo e disponibilidade para focar no cuidado das ovelhas, ok? Então, o título de pastor hoje ficou muito comum, gente. Mas o importante não é o título, mas é o ofício. Em seu ofício, o pastor é aquele que ajuda, que encoraja o povo de Deus a descobrir e exercer seus dons. A figura do pastor deve ter como modelo o próprio Senhor Jesus. Os pastores são aqueles que dirigem a igreja local, cuidam das suas necessidades espirituais. Qual é a função do pastor? Cuidado, ensino, está sempre presente, edifica as pessoas, alcança as pessoas, vai lá buscar a ovelha perdida, etc e tal. Precisa ser pastor só o pastor da igreja? Não. Existem pessoas que não têm o título de pastor, mas têm o ofício, a função. Elas ajudam a cuidar da igreja, do rebanho, vão atrás. Mesmo não tendo título algum de pastor, elas se preocupam com as almas, elas ajudam o seu pastor a cuidar das pessoas. Um líder de célula pode ser considerado no ofício, não no título. Não no título. Pastor, um líder discipulado, oficialmente, como função, um pastor, mas não oficialmente. O título pode estragar a pessoa. Não é todo mundo que deve ter o título de pastor, gente. Deixa a pessoa lá só com ofício, tá bom demais. Uma marca do pastor é o seu amor pela sua terra. Ele ama permanecer por longo tempo no mesmo lugar. E lá ele estabelece uma rede de relacionamentos. Ele quer construir uma família espiritual, adotar os filhos espirituais, criá-los. É por isso que ele se preocupa quando os apóstolos e profetas avançam inquietos e enérgicos e as tendas precisam ser desmontadas novamente. Estar a caminho nômade como um acampamento militar não lhe agrada. O que mais gostaria era de construir casas firmes. Ele não gosta de ficar mudando, gente. O pastor gosta de um lugar só. Esse aqui é o Ministério Quíntuplo, A Forte Mão de Deus, de James Caldwell. Ele fala a respeito disso, ok? Então, nós temos falsos pastores na Bíblia. Lá em João fala, né, o mercenário não é o pastor, é um falso pastor. A gente vê em Atos 20:20, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Nós temos aquele que fala aqui em Atos 20:28 também. Olha só, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, século XVIII, ocupou o seu púlpito da Capela de Westminster, em Londres, por mais de 30 anos. Depois de deixar a medicina em 1927, ele se tornou o ministro de uma igreja presbiteriana em Aberavon, no sul de Gales. É considerado um dos maiores pastores protestantes do século XX. Martin Lloyd Jones tem vários livros dele aí para a gente ler. Muito bom.
Então, olha só, o profeta Jeremias já profetizou a respeito disso. Diz assim: E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias já profetizando os pastores, né? Olha só João 10:3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. Que é o pastor, no caso é Jesus, né? João 10:4 também vai dar sequência disso aí. E aí nós vamos então fazer um teste para descobrir se você tem um ministério pastoral. Mesma regra que nós fizemos lá, você vai dar a nota diante da letra e conforme a afirmação que eu fizer. Ok? Vamos lá então? Responda de forma sincera. Amo pessoas e gosto de cuidar delas. Então você já sabe, de 1 a 5, quanto isso é verdade na sua vida. Amo pessoas, amo pessoas e gosto de cuidar delas. Letra B. Gosto de ajudar na restauração de quem se desviou da fé. Gosto de ajudar na restauração de quem se desviou da fé. Então eu vou atrás, eu vou lá e trago a pessoa de volta, o desviado. Eu vou atrás, eu não gosto de ver ela fora do rebanho, não. Eu quero ver ela dentro do rebanho. Então dá a nota aí, letra B, né? Letra C. Gosto de encorajar e orientar espiritualmente os irmãos. Encorajamento, sabe? Orientação. Olha, irmão, isso é pecado, não faz isso não, irmão. Ô, irmão, você está faltando, quero que você venha mais, estamos sentindo a sua falta. Então você coloca lá sua nota. Letra D. Gosto de ouvir as pessoas e ajudá-las em suas dificuldades. Gosto de ouvir as pessoas e ajudá-las em suas dificuldades. Então a pessoa vem para confessar, a pessoa vem para desabafar, você ouve e ainda você ajuda ela nas dificuldades dela. Letra E. Gosto de aconselhar os crentes em suas decisões. Ou seja, aconselhamento. O pastor gosta de um aconselhamento. O pastor gosta de aconselhar as pessoas a tomar a decisão delas. Quanto você gosta de aconselhar? Ah, pastor Fabrício, eu não gosto de me intrometer na vida de ninguém, cada um por si, não quero nem saber o que está acontecendo com a vida do outro. Então aí você já não tem um ministério pastoral. Então olha só, você vai somar as notas, colocar o total, porque lá no final nós vamos comparar todas as notas, só lá no final. Nós vamos comparar todas as notas. Muito bem, vamos lá. Já respondeu seu questionário? Olha o próximo aqui e que a gente vai ver é os pontos fortes. Com perfil comunicador, tem comportamento sensível e de bom relacionamento, sendo amável com todos. Gosta de trabalhar em equipe, é persuasivo, metódico. Costuma ser paciente, tolerante, simpático e gosta de ajudar o próximo. É confiável, cuidadoso, com perfil comunicador e com comportamento tradicionalista. Busca sempre harmonia no grupo, sempre divertido, e para ele a felicidade está acima dos resultados. Tem um coração grande, bom e generoso. Busca sempre a harmonia no grupo e é muito querido por todos. Tem uma simplicidade muito grande. Evita conflitos. É prestativo e sempre pronto a ajudar a todos. É agradável, cheio de calor humano. Influente, fiel, diplomata, pacifista, bom ouvinte e amigo fiel. Pontos fracos. Pode ser volúvel, ingênuo, procrastinador e magoa-se facilmente. Magoa com muita facilidade. Pode ser manipulador. Bom, manipulando o sentimento das pessoas. Por quê? Porque ele sente a necessidade de aceitação, entendeu? De aprovação. E ele sente o desejo de reconhecimento do grupo, mas ele tem medo de magoar os outros. Por isso ele deixa de falar a verdade quando precisa, quando deveria, entendeu? Por medo. Ele tem medo também de ficar só, de se sentir rejeitado. Ele tem muito medo de mudanças, da opinião dos outros, medo de se machucar. Ele pode ser empreendedor, músico, assistente social, psicólogo, orientador, vendedor, gestor de pessoas. No ministério, tá bom, aqui na igreja, ó, que é importante. Na igreja, onde ele vai atuar? Pode liderar ou compor o ministério de cuidado da igreja. Se você é um crente que não tem o título de pastor, mas você gosta de cuidar de gente, então você pode liderar essa, ou fazer parte, compor o ministério do cuidado da igreja, que vai fazer o quê? Visitação dos membros, entendeu? Daqueles que estão desanimados.
dos desviados. Então, o que vai acontecer? Você vai cuidando, ajudando a cuidar dessas pessoas, ir atrás dos novos convertidos, visitar, orar por essas pessoas. E você também pode trabalhar no aconselhamento de casais. Você também pode ajudar no aconselhamento de casais. Então, o pastor vai trabalhar mais ou menos isso aí, ó, no cuidado. E, como eu digo, pastor, não só o pastor da igreja local, no caso de vocês, o pastor Natan, o pastor Toniel, estou dizendo de forma geral, vocês também podem atuar como pastores no sentido não de ofício, gente, não de ofício, não de, desculpe, não de título, sem título. Não se preocupe com título, você não precisa de título para fazer a obra. Eu engano as pessoas acharem que precisa de título para fazer a obra, isso está errado. Para fazer a obra de Deus, basta você ter um coração puro diante de Deus. Tem um coração puro diante de Deus, você faz a obra. E você pode ajudar o pastor cuidando das ovelhas, visitando as pessoas, vendo que a pessoa está faltando muito, está desanimada, você vai atrás, entendeu? E você vai ajudando as pessoas assim, dessa forma, ok? Maravilha, 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 gente. E agora nós temos o último aqui, que é o de mestre. E o mestre, a gente tem a Bíblia para poder exemplificar, ok? Nós temos a Bíblia. Então, olha só. O mestre do latim é magister, magister. E do hebraico é rabino ou rabi, que significa professor ou perito ou até discipulador. O mestre ou doutor é uma pessoa dada por Cristo à igreja para ensinar. Aqui, ó, pega essa palavra, mestre esse aqui, ensinar. Simplificando as passagens mais complexas e facilitando o entendimento para a igreja de Deus. Então ele vai simplificar o entendimento das pessoas, ok? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 vai falar sobre isso. Olha só o que diz Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, olha só Romanos 12, versículos 6 e 7, vai falar assim, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Efésios 4:12 diz isso, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. É simbolizado pelo dedo mínimo, gente, pelo dedo mínimo. Embora o dedo mínimo seja o menor, ele provê equilíbrio à mão. O ensino da palavra de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito, é desesperadamente necessário para a igreja. O ensino, a igreja nunca pode abandonar o ensino. A igreja nunca pode abandonar o ministério do mestre. O mestre é um membro vital do corpo, é um membro vital do ministério da mão de Cristo. Então, olha só. O apóstolo Paulo faz uma pergunta em Coríntios 12. Olha o que ele pergunta. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Mestres, ó, tá vendo? São todos operadores de milagres? Claro que não. Então, o mestre faz parte. Tá vendo como que ele colocou mestre aqui? Não são todos, mas há os mestres. O apóstolo Paulo mesmo diz, olha só, para que foi constituído pregador, apóstolo e mestre, ou doutor. Então, o apóstolo Paulo se considerava um mestre, um doutor, alguém que ensinava. Então, a função do apóstolo é o quê? Mestre, ensinar. Olha só o que diz Atos 15, versículo 35. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, ok? Então a função do mestre é o quê? Em primeiro lugar, ensinar, gente. Em primeiro lugar, ensinar. Em segundo lugar, revelar. Em que sentido? Da revelação bíblica. Não profética, mas no sentido da revelação bíblica. Aqui, ó. Revelação bíblica. Revelar. Você leu o texto lá, você leu 10, 20 vezes e não entendeu. O mestre vem ler uma vez, já entendeu e revela para você o que é o significado daquela passagem. Ele também vai defender a Bíblia, ele vai defender as verdades, ele vai ser um apologeta. Ele vai esclarecer passagens complicadas que você
está debatendo com a pessoa e ficou na dúvida se é verdade ou não. E isso ele vai gerar amadurecimento no corpo, né? E vai combater as heresias, porque ele vai perceber quando tem uma heresia sendo lançada, né? Olha lá, os quais convém tapar a boca homens que transformaram coisas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Deturparam a Bíblia, os mestres iam lá e falavam assim, ó, tá errado, esses caras estão deturpando, vamos combater. Então a doutrina vem do mestre, ele que vai entender quais são as doutrinas, né? Ou o conjunto de doutrinas que uma igreja tem, ok? Então nós temos Apolo, que Deus chama ele de mestre. No Novo Testamento ele é chamado de mestre, porque ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então Apolo era um mestre, né? Um mestre. Nós vemos aqui em Atos 18, 24 falando isso, né? Eloquente e poderoso nas escrituras. Um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Tanto que o apóstolo Paulo fala sobre ele, né? Eu plantei como apóstolo, Apolo regou como mestre. João Calvino era um grande mestre, gente. João Calvino, um reformador, né? Mestre, habilidoso e teólogo, desenvolveu o mais completo sistema teológico protestante. E aí deu origem às igrejas reformadas e presbiterianas. Veio lá de João Calvino no século XV. Olha só a mensagem dele, sempre foi expositiva, dando um comentário pessoal para cada verso. Seus escritos tornaram a Bíblia fácil de entender. Ele escreveu muitos livros que facilitavam. E nós temos falsos mestres que nós temos que estar atentos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, olha lá. Porque virá um tempo em que não suportaram a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Pessoas que vão ensinar mentira. O que é mentira, gente? Gente, a gente tem uma ideia muito errada do que é mentira, falsos ensinamentos. Ele está falando aqui de negar Cristo, ensinar outros deuses, etc. Essas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado. Então vamos ao teste para você descobrir o quanto você tem de mestre. Você já sabe a regra, está lá a nota que você vai dar na frente de cada letra. Vamos então à primeira afirmativa. Vamos à primeira afirmativa. Responda de forma sincera. Zelo pelo conjunto de ensinos de Cristo e dos apóstolos. Eu sou zeloso no conjunto de ensino de Cristo e dos apóstolos. Eu não negocio com isso. Dá a sua nota aí na frente. B. Sou detalhista e gosto de entender pontos difíceis da Bíblia. B. Sou detalhista e gosto de entender pontos difíceis da Bíblia. Vou repetir, sou detalhista e gosto de entender pontos difíceis da Bíblia. Dê a sua nota aí, querido. Nunca, raramente, às vezes, muito, sempre. C. Ajudo as pessoas a entenderem a Bíblia explicando com clareza. C. Ajuda as pessoas a entenderem a Bíblia explicando com clareza. D. Dedico bastante tempo estudando e aprendendo. Dedico bastante tempo estudando e aprendendo. E a letra E. Sempre leio muito, principalmente a Bíblia. Sempre leio muito, principalmente a Bíblia. Aí você vai colocar a notinha, vai marcar aqui embaixo a notinha e vai somar aqui. Soma aí a quantidade de pontos. Enquanto você está somando, eu vou fazer uma leitura rápida da análise comportamental de um mestre. Olha só. Com perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança, tinha um comportamento detalhista e analítico, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e não acredita no que não pode ser provado, ou seja, que não pode constatar. E ele procura ter um conhecimento específico, tem bons relacionamentos e é fiel contribuinte financeiro. Tem as suas finanças bem organizadas, né? Então, olha só, pontos fracos. Tende a ser pessimista, crítico demais, às vezes antissocial por ser muito introspectivo, inflexível muitas vezes, isolado, gosta mais de papéis, gosta mais do escritório do que necessariamente estar no meio da multidão.
pode se parecer um pouco convencido pelo conhecimento que tem, né, e até mesmo teimoso, né. Diante de um desequilíbrio emocional, pode se calar e até se retirar do ambiente. Quais são seus medos? Medo de não ter avaliado todas as possibilidades, tem medo de confrontos, tem medo de passar constrangimento público e de não fazer as coisas com perfeição. E de não fazer as coisas com perfeição. Quais são as profissões mais usadas pelos mestres? Juiz, analista, gerente, técnico financeiro, cientista, pesquisador, químico, presidente de empresa, engenheiro, corretor da bolsa de valores financeiro. Como que ele pode atuar na igreja? Na igreja, olha o importante aí, olha o importante. Como atuar na igreja? Pode atuar no ministério de ensino da igreja local, ou na escola bíblica, na escola de líderes, classe de batismo, classe de jovens, classe de adolescentes, ou até mesmo estar envolvido com teologia, estar envolvido com teologia. Então o mestre está sempre estudando, sempre aprendendo. Muito bem, gente, vocês somaram todos. Agora vamos ver todas as notas, todas as notas. Qual é o seu dom? Muito bem, está aqui o leão, está aqui a águia, a cruz, o coração e a Bíblia. Qual é o seu chamado ministerial? Qual é o seu dom ministerial, gente maravilhosa? Nós vamos descobrir fazendo esse preenchimento aqui de gabarito. Ah lá, ó. Você foi lá, anotou todas do apóstolo, né? Eu vou dar uma dica para você. Agora, você não precisa anotar aqui, ó. Preencher letra A, B, C, D, nada disso. Você já tem anotado aí o papel e a caneta, o total de apóstolo, o total de profeta, o total de evangelista, o total de pastor e o total de mestre. Como que você vai saber? Qual é a sua maior pontuação? Foi em apóstolo? Foi em profeta? Foi em evangelista? Foi em pastor? Foi em mestre? Onde foi que você mais teve uma pontuação alta? Em primeiro lugar. Você tem que anotar. Aqui, ó. Primeiro lugar, eu tive em profeta. Segundo lugar, eu tive em apóstolo. Terceiro lugar, eu tive em mestre. Ou eu tive em evangelista, eu tive pastor, eu tive profeta. Entendeu? Então você vai anotar os 3 primeiros lugares nessa coluna dominante. E o restante aqui, ó, nessa outra coluna. Primeiro lugar, pontuação número 1, eu fui em primeiro lugar, fui apóstolo. Segundo, fui profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, mestre. E quinto, pastor. Não importa. Bom, o que eu vou dizer para você? Você vai ter um perfil predominante, que é o perfil que você mais pontuou. Esse perfil é o seu ministério principal. Preste bem atenção. O seu perfil principal foi aquele que você mais pontuou. Esse é o seu ministério principal. É o lugar da casa principal para você. O segundo e terceiro lugar são seus ministérios complementares. Eles também fazem parte do seu perfil ministerial. Então, você não pode ignorar o segundo e nem o terceiro lugar. Você vai dar uma ênfase para o primeiro e vai considerar o segundo e o terceiro. Pastor Fabrício, pode dar empate? Pode. Não tem problema dar empate. Não tem problema dar empate. E a diferença pode ser pequenininha entre um e outro. Sim, a diferença também pode ser pequenininha entre um e o outro. Não tem problema também, ok? Então, Deus quer o aperfeiçoamento dos santos, né? É isso que Deus quer. Deus quer a edificação do corpo de Cristo para a obra do ministério. E Deus quer a edificação da fé. Tudo isso através dos dons ministeriais, gente, ele não pode faltar. O pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, ou seja, maturidade espiritual, e semelhança a Jesus. Cada dia mais você se parecer com Cristo. Esse é o desejo de Cristo para você. E por isso ele deu para você os dons ministeriais. Nós já passamos o nosso tempo, já ultrapassamos o nosso tempo, que eu tinha prometido ir até 4h30, passamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou estar atento no WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver, manda para mim. Não vá ficar com dúvida e nem tentar tirar dúvida com quem não sabe.
Você vai perguntar lá para o vizinho. Não, é para mim que você tem que perguntar. Então, mande as dúvidas que você tiver no WhatsApp. Eu estarei disposto a responder para você. Nosso tempo acabou. Você já descobriu qual é o seu ministério. Você já sabe qual é o seu lugar na casa de Deus. Agora é só atuar. Lembre sempre que lá, sempre na análise comportamental, eu coloco as dicas de como você pode atuar isso na igreja, como você pode trabalhar na igreja. Vai ficar muito fácil para você. Você já tem um caminho. Depende de você agora para poder desenvolver. Imagine assim comigo. Quantas pessoas no planeta estão em igreja e não estão tendo a oportunidade de ter essa aula como você está? Provavelmente muita gente vai morrer sem nunca saber qual é o ministério delas. É muita gente. Você está tendo a dádiva de Deus de saber algo que a maioria dos cristãos no planeta nem imaginam qual é a resposta. Eles se sentem perdidos dentro da igreja, eles sentem um vazio dentro do peito, eles acham que eles estão como se fosse um peixe fora d'água e eles não conseguem se encontrar na igreja. Você está tendo a oportunidade de saber um caminho está sendo aberto diante de você. Caminhar agora é contigo. Você tem que ter a sua jornada, assim como eu tive também. Depende de você agora. Assuma seu papel, assuma seu ministério e comece a frutificar e a multiplicar para que quando você chegar no tribunal de Cristo, você não esteja de mãos vazias. Não, mas você tenha multiplicado seus talentos. Você tenha multiplicado 30, 60, até alcançar 100. Ok? Deus abençoe a sua vida. Estou no WhatsApp atento a qualquer dúvida. Pode perguntar. Nosso tempo já deu. Um beijo para vocês, gente maravilhosa. Sábado que vem, espero por vocês, em nome de Jesus. Lembrando que todas as aulas estão gravadas e vocês podem assistir novamente, tá bom? Que eu vou mandar o link para vocês. Ótimo final de semana para vocês. Ótimo culto. Até a próxima. Deus abençoe, gente maravilhosa. Fique com Deus. Pastor. Amém. Um beijo.